Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ e estamos juntos aqui para mais um vídeo no canal. Bom, se você está pensando ou estava pensando em assistir o jogo de quinta-feira, Vasco e Bangu em São Januário, fique sabendo que os ingressos já estão esgotados e, infelizmente, se você não adquiriu o seu ingresso, você vai ficar de fora e vai ter que assistir o jogo pela Cazé TV. Pois é, todos os ingressos foram emitidos, agora resta saber se quinta-feira em São Januário, às 7h30 da noite, a gente vai ter a lotação máxima do estádio, né? Que é em torno aí de 20, 21 mil, 22 mil. Vamos ver se realmente vai aparecer esse público pagante no bordeiro do jogo. Bom, uma outra informação que eu quero passar aqui para você: há quanto tempo que a gente não tem uma dor de cabeça boa, né? O Vasco jogou domingo contra o Flamengo e a gente teve a estreia do Capasso, a reestreia do Andrei Santos e também as voltas de Marlon Gomes e Figueiredo. E essa semana, pelo que eu estava dando uma olhada aqui, parece que tanto o Robson como o Orediano já estão começando a entrar naquela fase de transição, principalmente o Orediano, e podem vir a ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri em breve. Com isso, a gente vai tendo assim mais banco para poder disputar pelo menos essas semifinais do campeonato estadual. Lembrando que o Vasco depende apenas de si para se classificar para as semifinais do estadual, já que joga com o Bangu na quinta-feira. Fla-Flu jogam amanhã, quarta-feira, e dependendo do resultado, tudo pode acontecer. O Vasco pode ficar em segundo, o Vasco pode ficar em terceiro, o Vasco pode pegar o Flamengo com a vantagem, o Vasco pode pegar o Flamengo sem a vantagem, o Vasco pode jogar com o Fluminense com a vantagem, pode também jogar com o Fluminense sem a vantagem, e pode também jogar com Volta Redonda ou o Botafogo com a vantagem ou também com a desvantagem. Tudo vai depender. O que é bom nessa história toda é que as opções que o nosso querido técnico Maurício Barbieri vai ter a partir de agora é uma excelente dor de cabeça. Que você vê aí esse meio de campo do Vasco, que ainda falta peça aí, pois ainda falta um camisa 10, no meu modo de ver, e acredito que na maioria também das pessoas pensem da mesma forma. O Vasco vai ter o quê? Você tem o Barros, você tem o Rodrigo, aí você vai ter o De Luca, você vai ter agora o Jair, Marlon Gomes, Andrei Santos, tem ainda os meninos Galarza, enfim. Olha aí a quantidade de jogador para formar esse meio-campo. E aí é o que está sendo colocado aqui, o dilema de Barbieri. Com as voltas de Andrei e Marlon, a disputa no meio-campo tende a ser grande. Jair é titular, assim como Andrei, emprestado pelo Chelsea até o fim de junho. Marlon também entra forte na disputa após um excelente sul-americano sub-20. Mas como tirar Rodrigo, volante que entrou bem e vem sendo um dos destaques do time na reconstrução dos adversários? Dilema para Maurício Barbieri. E aí a gente lembra, né, que ainda tem também o Barros para entrar, tem o Galaz, enfim. A disputa também promete ser acirrada no setor ofensivo. Pedro Raul é o artilheiro, único jogador com características de centroavante no elenco, e hoje parece ter lugar cativo. Gabriel Peck vem fazendo um excelente início de temporada e Alex Teixeira voltou a apresentar um bom futebol. No clássico, esse foi o trio ofensivo de Barbieri, mas há concorrências e o treinador tem alterado as formações, ainda mais agora com a volta também do Figueiredo. A gente espera que o Orediano se recupere e consiga jogar, já que ele foi contratado aí a peso de ouro. E o Vasco ainda não desistiu da contratação do Diego Valois. Segundo a informação que eu vi hoje lá no Nicola, parece que o Vasco voltou a dar uma investida aí
acho que é Talleres, né, da Argentina, e está querendo aí a contratação do Valois. Olha, se Valois vier e jogar o que a gente viu ele jogando, e ele parece que arrumou uma confusão danada lá no time dele, está no banco de reserva, ele não quer mais jogar lá. Olha, se esse menino vier para cá e o Vasco contratar um bom camisa 10 e mais uns dois jogadores aí para conseguir dar uma equilibrada ainda bem legal nesse time, com a disposição que o time está jogando, eu acho que a gente consegue pensar em coisas melhores no futuro, já que o Vasco da Gama vem apresentando aí, nesses últimos jogos, principalmente, um bom desempenho, a gente consegue aí bons resultados, enfim, eu acho que dá para a gente encarar bem aí, pelo menos essa reta final do estadual e talvez até mesmo o início do brasileiro, já que a gente vai jogar estreando, né, contra o Atlético Mineiro e Palmeiras, aí o buraco é bem mais embaixo e a gente precisa realmente ter uma outra postura. Bom, com relação ao Paulo Brax, que ele detalhou a negociação por Andrei Santos e a relação com o Chelsea. Abre aspas. Ele é realmente um filho compartilhado, fecha aspas. A definição do executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, dá o tom de como o clube encara a volta temporária do volante Andrei Santos, agora emprestado pelo Chelsea. O Vasco tem compromissos a cumprir, como resultado de uma negociação engatilhada ainda quando a rota do jogador era a de saída e não a de retorno. A tarefa de desenvolver o jogador aumentou na proporção, porque agora trata-se de um convocado para a seleção principal. O Chelsea exigiu o contrato até o meio do ano e temos o compromisso de botar o Andrei para jogar, contou o Brax ao UOL, citando que outro compromisso moral é liberar Andrei para o Mundial Sub-20 em maio. Pelo desfecho, os dirigentes entendem que deram os passes certos. O Chelsea paga o salário e o Vasco nem precisou bancar um valor pelo empréstimo. Mas qual foi a caminhada? O que aconteceu? Andrei Santos foi vendido ao Chelsea em dezembro e o Vasco inseriu no contrato uma cláusula que obrigava o clube inglês a notificá-lo caso desejasse emprestar o volante. Como Andrei não conseguiu o visto de trabalho na Inglaterra, o caminho do Chelsea foi recolocar o jogador no mercado para uma cessão temporária. O Vasco, então, entrou no circuito. O Palmeiras tentou trazer Andrei Santos, mas o volante voltou mesmo ao Vasco com um contrato até 30 de junho. Andrei reestreou pelo Vasco no domingo na vitória sobre o Flamengo por 1-0. 2 dias antes, ele foi convocado pelo técnico Ramon Menezes à seleção brasileira, que vai enfrentar o Marrocos em amistoso no dia 25 de março. Ramon comandou Andrei na conquista do Sul-Americano Sub-20. E aí, o Paulo Brax também, ele falou da inclusão da cláusula, abre aspas para ele. Quando a gente fez a venda para o Chelsea, pelas informações que eu tive, também por contatos em Londres, me disseram que havia a possibilidade grande de não ter o visto de trabalho. Soube disso em janeiro. Então, antes de fechar o negócio e assinar todos os contratos pertinentes à venda, colocamos uma cláusula que, se não conseguisse o visto, o Vasco teria de ser notificado, perguntado se queria um empréstimo. Ao conseguir o direito de ser notificado, saímos na frente da negociação. Bom, o importante é que o Andrei Santos está aí. Realmente é uma pena que a gente não vai poder tê-lo por mais tempo. Eu, do meu modo de pensar, lógico que o Vasco estava com problemas financeiros e houve aquela celeuma se iria renovar o contrato ou não, ou sairia de graça. O Vasco optou por fazer ou Vasco ou a Vasco SAF resolveu fazer a renovação de contrato, já foi a Vasco SAF, que até o Paulo Brax foi uma das primeiras coisas que ele falou, só que a gente não sabe como é que ficou os termos de contrato, né? Se o Vasco tinha realmente cedido alguma coisa também para o jogador renovar, enfim. A gente sabe que 30% do jogador, do atleta e do seu staff,
e o Vasco ficou com 70%, mas fora os valores, tem sempre alguns acordos, né, que são costurados aí, e talvez um desses fosse o Vasco vendê-lo na janela. Aconteceu do Vasco SAF vendê-lo antes do Mundial, agora o garoto veio ainda muito mais valorizado do que estava, e é por isso que a gente que está por fora da negociação acha que a venda foi precipitada. Mas como a gente não sabe a fundo o que aconteceu, fica meio difícil da gente poder aqui externar e cravar que o Vasco vendeu bem ou vendeu mal. O importante é que o Andrei está de volta, jogou pra caramba contra o Flamengo, e a gente aí tem que curtir esses momentos que a gente ainda tem o Andrei dentro de campo. E que as coisas andem e que a gente consiga agora aí, rumo à semifinal, e consiga conquistar esse campeonato carioca, que esse ano seria uma coisa simplesmente extraordinária para a gente, porque esse ano completa 100 anos que o Vasco ganhou pela primeira vez o campeonato carioca, e também seria uma homenagem ao nosso ídolo maior, Roberto Dinamite, que nos deixou em janeiro, no início do ano, não é mesmo? Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. Lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente está de volta com a nossa live Resenha Vascaína. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê daqui a pouquinho. Valeu!